Como Allan Kardec popularizou o espiritismo no Brasil, o maior país católico do mundo. Em 1857, o professor francês Hippolyte Léon Denis Arrival, de 53 anos, estava prestes a colocar um ponto final em seu mais novo livro, quando se viu tomado por uma dúvida: usar seu nome de batismo ou recorrer a um pseudônimo. Sua mais nova publicação, O Livro dos Espíritos, nada tinha a ver com mais de 20 livros didáticos de física, química e matemática que ele já tinha escrito e eram adotados em escolas e universidades. Foi quando Rivaio se lembrou de que, em uma das muitas sessões mediúnicas de que participou, um amigo espiritual de vidas passadas, de nome Zéfiro, havia dito que, na época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 a.C., ele tinha sido um líder na sociedade celta. Seu nome era Allan Kardec. O recurso do pseudônimo tinha a vantagem de não expor Rivaio numa época em que, embora a heterodoxia religiosa fosse tolerada, sempre se corria riscos. Kardec levou quase 2 anos para concluir o Livro dos Espíritos. Em momento algum se considerou o autor da obra. Na melhor das hipóteses, era apenas seu organizador. Não por acaso, a folha de rosto da primeira edição estampava a frase: escrito e publicado, conforme o ditado e a ordem de espíritos superiores. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, em apenas 2 meses, vendeu todos os 1.500 exemplares da primeira tiragem. 3 anos depois, uma segunda edição revista e ampliada de 501 perguntas e respostas para 1019 chegou às livrarias. Não demorou muito para o espiritismo kardecista cruzar o Atlântico e desembarcar no Brasil, onde Kardec conquistou inúmeros aliados. 2 dos mais importantes são o educador francês Casimir, que traduziu para a língua portuguesa em 1860 Os Tempos São Chegados, a primeira obra espírita impressa no Brasil, e o jornalista brasileiro Teles de Menezes, que fundou em Salvador o primeiro centro espírita do Brasil. Por sua inteligência, bom senso extraordinário e alma caridosa, quem foi apontado com o título de Allan Kardec brasileiro é Bezerra de Menezes. Outro nome de destaque na consolidação do espiritismo no Brasil é Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Em 1932, aos 22 anos, lançou seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, antologia de 259 poemas, assinados por nome como Castro Alves, Olavo Bilac e Augusto dos Anjos, até 2002, quando morreu aos 92 anos. Dados do último censo apontam que entre 2000 e 2010, o número de espíritas no Brasil cresceu 65%, passando de 2,3 milhões para 3,8 milhões. Mas, se o número de fiéis é de 3,8 milhões, o de simpatizantes, segundo a FEB, pode chegar a 30 milhões. Muitos não se assumem como espíritas porque são católicos ou porque não enxergam o espiritismo como religião. Há também aqueles que vão aos centros atrás de alívio para alguma aflição pontual. É o que chamamos na sociologia de religião de clientela, um tipo de religiosidade de serviço que não cria vínculos. A doutrina espírita não está preocupada em fazer proselitismo ou converter ninguém. Está interessada apenas em fazer o bem e praticar a caridade.